Como você normalmente toma as suas decisões e julga como deve agir? Será que é mais pelo pensamento ou é mais pelo sentimento? Pois saiba que na tipologia junguiana, nesse nosso último programa do quadro Personalidade Humana, nós vamos agora abordar as duas tipificações que Jung defende, que a psicologia analítica de Jung, a tipologia junguiana defende, sobre a forma como eu, como você, predominantemente tomamos as decisões, pelo pensamento ou pelo sentimento. Então, se você quer identificar como é a sua forma predominantemente de tomar decisões, fique conosco que logo após a vinheta nós vamos ver quais são as características mais comuns de pessoas que são pensamento ou sentimento e algumas dicas que você pode adotar na sua rotina, no seu dia a dia, para melhorar a sua assertividade nas tomadas de decisões. Então este programa é dedicado para você que quer focar no seu autoconhecimento e melhorar suas relações com as demais pessoas, com o mundo, mas principalmente consigo mesmo. Até daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Antes, joga aquele teu sentimento, dá aquela tua curtida, use seu pensamento para inscrever esse nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Lembrando que este é o terceiro programa do nosso quadro Personalidade Humana, onde nós estamos nesses 3 primeiros episódios falando da tipologia junguiana, uma das teorias mais utilizadas no mundo sobre a personalidade. Nós já vimos aqui que nós temos 2 tipos de temperamentos, extroversão e introversão, um que predomina. Se você ainda não viu, acesse aqui o link desse vídeo para acessar, conhecer qual é o seu temperamento predominante. Nós vimos que nós temos 2 formas principais, segundo Jung, de perceber o mundo, através da sensação ou da intuição. Eu não vi esse vídeo. Antes desse, é bom você ver os outros 2. Então acesse aqui o link novamente desse outro vídeo, nosso segundo episódio. E nesse terceiro episódio da tipologia analítica de Jung, ou tipologia junguiana, nós vamos falar a forma de julgar. Os 3 vídeos estão relacionados. Para onde você bota a sua principal energia, como você percebe esse mundo externo, o mundo interno, e como você toma as decisões. E para começar, já sem delongas, pensamento. Será que você, na hora de tomar suas decisões, age principalmente pelo pensamento? Vamos conferir. Para Jung, pensamento é aquela pessoa que na hora de tomar as decisões do que ele está pensando sobre si, do que ele está vivenciando sobre si, seu mundo interno ou sobre o mundo externo, ele adota principalmente a conduta de ser reflexivo, atento à causalidade das coisas. Está muito preocupado em entender por que as coisas estão acontecendo ou estão indo na direção que elas estão. Então, o pensamento, ele, antes de tudo, adota lógica para tomar decisões e para entender os eventos. Isso faz com que ele sempre procure avaliar ou tenha uma predominância maior em avaliar os prós e os contras da situação. Só que pensamento, ela acaba sendo bastante reflexiva e ela tende a tirar aquilo que ela gostaria de fazer ou aquilo que o outro gostaria se importa. Mas ela se preocupa principalmente com a lógica, o que deve ser feito, o que deve ser dito. Por isso, a pessoa que tem um perfil pensamento predominante, ela gosta de organização, ela gosta de lógica, ela procura analisar as situações de forma lógica, ela procura julgar pela razão e não pelo sentimento, sem levar em conta os valores pessoais dela e dos outros. Vamos imaginar uma situação que você precisa chamar a atenção de um amigo, que você precisa, inclusive, fazer alguma ação de restituição para um colega no trabalho. A pessoa que é pensamento, na hora que ela for fazer isso, ela vai considerar o ato que a pessoa teve e qual é a consequência. Inclusive sem muito sofrimento, sem muita angústia em relação a como a outra pessoa vai perceber isso. Então, a pessoa que tem um pensamento com forma de julgamento, ela é muito boa para tomar decisões que exijam uma conduta mais fria, uma conduta mais lógica, uma conduta mais imparcial. Outro ponto interessante é que
Como ele consegue ser imparcial nessas situações, ele acaba sendo mais justo. Porém, tenho certeza, se você é pensamento, que procura entender as causas, que procura entender, tomar as decisões, melhor dizendo, pela lógica, pela razão das coisas, você sabe que você já entrou em grandes frias por isso, pois nem sempre você consegue levar em consideração os sentimentos e os valores das outras pessoas. E aí você toma uma decisão que você acha que está certa, e é daquele jeito que tem que ser tomada, e às vezes você causa um grande problema, porque a outra pessoa fica chateada com você, sai ofendida, e você às vezes nem percebe que o que você falou a feriu. Então, já dá para perceber que a lógica é importante, a causalidade das coisas são importantes. Mas se você não considerar como você está se sentindo e os seus valores, aquilo que é importante para você, e como os outros estão se sentindo, os valores e o que é importante para outra pessoa, você pode sim falar coisas que talvez deveriam ser faladas, mas não da melhor forma. Então, um dos pontos que nós sempre trazemos como dica para a pessoa que é pensamento, ela precisa, antes de falar aquilo que deveria ter sido dito, ou que deve ser dito, fazer uma reflexão, mas principalmente entrar em contato com os seus sentimentos e tentar ser mais empático com a outra pessoa. Pois uma das dificuldades ou deficiências da pessoa que tem muito pensamento na hora de tomar decisões, acho que tem dificuldade de ser empáticas, compreender os outros e saber a melhor forma de falar. Outro ponto interessante é, se você é extrovertido e com pensamento, você não perde uma oportunidade para provar que está certo e que os outros estão errados. Tenho certeza, se você conhece alguém assim, que às vezes é muito chato de conviver com essas pessoas, não é mesmo? Então, se você se identificou com pensamento, saiba que você precisa melhorar a sua capacidade de empatia com o outro, mas também de entender quais são os seus sentimentos, quais são os seus valores na hora de tomada de uma decisão. Pois nem sempre o que deve ser dito da forma que você está dizendo. A segunda forma de nós tomarmos decisões é através do sentimento. Mas cabe um destaque aqui. Sentimento para Jung não está só relacionado a emoções, mas está relacionado principalmente aos valores pessoais que nós temos, aquilo que nos importa e aquilo que importa às outras pessoas. Também, lógico, está relacionado às emoções, aos sentimentos, aos afetos. Lembrando que eu e que você temos essas duas formas de tomar decisões, pelo pensamento e pelo sentimento. Mas, normalmente, principalmente dependendo do momento de vida que nós estamos, acaba havendo uma prevalência de uma delas. Então vamos verificar se você talvez seja sentimento na forma de tomar decisões. A pessoa que tem como principal base o sentimento para tomar decisões, ela leva em consideração na hora de tomar a decisão, na hora de falar algo, na hora de decidir por algo, seus próprios valores pessoais e os valores das outras pessoas. Muito mais do que, às vezes, pela lógica, pela causalidade ou pela razão e objetividade das coisas. Deixa eu explicar que talvez você vai entender um pouco melhor. Vamos voltar para aquela mesma situação em que você precisa fazer uma crítica, que você precisa repreender um amigo, um colega de trabalho que você tem um apreço, que você goste. A pessoa que é pensamento, ela vai chegar e dizer: fulano, não gostei do que você fez isso, era para ter feito isso, corrija o seu trabalho assim, assim, assado. Você fala lógico, você fala objetivo. Às vezes, depois que você sai, vem uma terceira pessoa e diz: fulano, como é que você disse isso para Beltrano? Ele está lá super magoado, super triste, ele inclusive chorou pelo que você falou. Você vai olhar para ele e vai falar: não entendo porque eu falei, só que ele errou aquilo que ele precisa corrigir dessa forma. E aí depois você vai aprendendo, como eu já disse, que nem sempre o que você precisa falar deve ser falado da forma como você pensa. O sentimento, olha que diferença. Na hora que ele precisa repreender, ele precisa fazer uma crítica, ele precisa corrigir um amigo, um colega de trabalho, um colaborador, um filho, ele primeiro faz um contato com as emoções e com os valores dele, tentando também identificar como o outro se sentirá na hora de falar. Isso faz com que aconteça duas coisas. Primeiro, ele seja mais empático em relação ao outro na hora de falar. Ele, inclusive, quando chamar para fazer a crítica, ele vai tentar primeiro
mostrar para a pessoa que ele compreende o que está acontecendo com a pessoa, que talvez a pessoa não tenha entendido, que o que ele vai falar não é uma crítica para mostrar que ele não sabe fazer, mas como uma dica para ele melhorar o que ele está fazendo, porque ele entra em contato e ele pensa, como será que fulano vai receber se eu for direto e objetivo em relação a esse fato? Eu gostaria que alguém falasse assim comigo, então ele entra em contato com os seus sentimentos. Um outro ponto que talvez não seja tão favorável, mas acontece diretamente, é que ele acaba sofrendo por antecipação antes de falar. Como ele entra em contato com as suas emoções, se coloca no lugar do outro, ele pode, muitas vezes, prorrogar ou postergar o momento de fazer aquela crítica, de fazer aquela fala em relação a outra pessoa. Com receio de magoá-la, mas com receio também de ser avaliado negativamente pela fala. Então, além de demorar mais do que ia falar, que deveria ser falado, ele pode até evitar falar. Outro ponto importante da pessoa sentimento é que ela leva muito em consideração os seus valores e os seus sentimentos em relação a algo. E ela também tem a tendência a respeitar mais as diferenças individuais e pessoais de cada pessoa, pois ela tende a ser bem mais empática em relação aos afetos e às emoções das outras pessoas. Também se mostra muito receptivo e bom para lidar com pessoas. Agora cabe um destaque. Se você é muito sentimento, você pode, nessa ação de liderança, deixar de tomar atitudes, as normas, as posições mais firmes que deveria. Então, o interessante é um equilíbrio entre o sentimento com o pensamento. Por fim, a pessoa que é sentimento, ela adora uma história, ela adora entender o que está por trás também daquilo que o avaliado, que o cliente, que o paciente, que o amigo está falando. Então, ela tem uma forte tradição por história. Diferente do pensamento que gosta mais da objetividade. O sentimento, ele quer entender como uma pessoa se sente em relação ao que está acontecendo, aquela história que está contando. Ele fica muito mais motivado quando a história tem esse contexto carregado de emoção. Então, já dá para a gente perceber que a pessoa que é sentimento, elas são muito encontradas em atividades que exijam emoção, afeto, como artistas de música, escritores, pessoas que gostam de poesias, que gostam de inovar, que gostam de criar, trazendo sempre uma linguagem mais afetiva para suas atividades. Além disso, também com relações humanas, é muito comum encontrar muitas pessoas que têm um perfil sentimento, por exemplo, na minha profissão, na profissão de psicólogo. Mas em cada profissão vai ter pessoas que são sentimentos e pessoas que são pensamentos. O pensamento já dá para entender, como ele gosta muito de lógica, muito de razão, é muito mais encontrado em atividades exatas, física, matemática, engenharia, entre outras atividades. Mas cabe destacar que em todas as profissões nós temos pessoas com os dois grupos de perfis, algumas com mais do que outras. E é por isso que nós, quando fazemos processos de orientação profissional, nós profissionais de psicologia, nós procuramos também identificar qual é o perfil tipológico do nosso orientando, da nossa orientanda, pois as nossas características de personalidade, a forma como nós percebemos, interagimos com o mundo e principalmente a forma como nós julgamos aquilo que acontece conosco e com o mundo ao nosso redor, influencia muito tipos de atividades que normalmente nós iremos fazer e aquelas que a gente terá mais facilidade, terá mais interesse e terá também uma afinidade maior. E você, qual foi o seu perfil de tomada de julgamento e decisão? Será que você é mais pensamento ou mais sentimento? Deixa aí teus comentários. Se gostou desse programa, deixa aquela tua curtida, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito, acompanha a nossa programação. Próxima semana nós vamos conhecer outra teoria da personalidade muito legal e eu tenho certeza que vai te ajudar aí na busca do seu autoconhecimento e melhorar suas relações pessoais, interpessoais, intrapessoais. Até o próximo programa do quadro Personalidade Humana. Tchau, tchau.